Quero desejar um forte abraço a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, e novamente convidá-los a mais uma leitura, análise e reflexão dos textos bíblicos, novamente no livro de Mateus, capítulo 27, onde Jesus vai ser entregue a Pilatos, e inclusive é um texto, um testemunho, onde Mateus basicamente relata, deixa claro que Jesus não tinha a menor intenção no seu plano de tomada, de golpe de Estado em Jerusalém, de matar as autoridades para tomar o poder, ele não tinha nenhuma intenção, não estava envolvido nos planos dele uma morte literal, certo? Primeiro porque não existe ressurreição biológica, segundo porque nenhum rei quer governar morto, quer governar em vida, E, e terceiro, senhoras e senhores, porque Jesus já havia performado uma morte, dele, para perdão dos pecados dos discípulos dele, de forma simbólica na última ceia que ele teve com os discípulos dele, onde o pão simbolizava o corpo dele que estava sendo partido e o vinho lá como se fosse o sangue dele derramado para perdão dos pecados dos discípulos dele. Então, lá em Mateus capítulo 27, versículo 15, vai dizer o seguinte: isso quando Jesus estava sendo entregue a Pilatos lá e o povo estava pedindo para ele ser crucificado. Vai dizer o seguinte: ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Então, veja bem, por que Jesus não pretendia ser morto fisicamente? Porque ele escolheu uma data tão específica como a data da Páscoa, justamente por quê? Porque ele contava que ele fosse ser crucificado, ou seja, tivesse que carregar a cruz e sofrer todas as condenações possíveis por causa dos crimes que ele estava cometendo lá, expulsando as pessoas do templo de Jerusalém, se colocando como rei, como Deus lá, Mas ele esperava que ele fosse perdoado, E ao ele ser perdoado, isso seria a ressurreição dele, Então ele iria voltar como rei, iria ser condenado, porém não seria morto, mas voltaria como rei. E por que eu estou dizendo isso? Porque ele escolheu uma data muito específica, senhoras e senhores. A data que ele escolheu era a data da Páscoa. Por quê? Porque ele sabia que ele iria ser condenado naquela data, mas naquela data Pilatos fazia alguma coisa para o povo, e o que Pilatos fazia para agradar o povo era soltar algumas das pessoas que estavam sendo presas ou crucificadas. Certo? Então, ele fazia isso por vontade do povo. Como Jesus tinha povo, tinha uma multidão que seguia ele, inclusive quando ele foi tomar o templo de Jerusalém e dar o golpe de Estado lá, ele imaginava que ele fosse preso, fosse crucificado, mas o povo que seguia ele, ia pedir para soltar ele. Justamente por quê? Porque o povo sempre tinha o Pilatos sempre dava para o povo na Páscoa uma chance de libertar um de seus prisioneiros. Então, como Jesus era querido daquela multidão, ele poderia ser crucificado e condenado ali, mas a vontade do povo, ia ser maior e ia fazer com que ele fosse livre da morte física, Aí, veja bem o que vai acontecer, o plano dele dá errado. Por que o plano dele dá errado? Porque Pilatos convoca o povo, pergunta o povo quem que o povo quer que seja solto, se é Jesus ou Barrabás, o povo manda soltar Barrabás e manda crucificar Jesus, certo? Ou seja, manda condenar Jesus, certo? Aí, o que vai acontecer? Jesus vai ser entregue aos soldados, os soldados do governador, aí eles vão pegar uma coroa de espinho, vão colocar em Jesus, vão zombar dele, chamando ele de rei dos judeus, como uma zombaria, vão cuspir na cara dele, vão escarnecer dele, e vão sacanear ele da melhor forma possível, zombar dele, por quê? Porque eles não aceitam nenhum profeta como rei, certo? Aí, o que vai acontecer na crucificação? Olha só, chegando a um lugar chamado Golgotá, que significa lugar da caveira, deram de beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre ele e as suas vestes, tirando a sorte. E, assentados ali, o aguardavam. Por cima de sua cabeça puseram escrita acusação: este é o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça, dizendo: és tu que destrói o santuário em 3 dias e o reedificas? Salva-te mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e assim mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Jesus, pois venha livrá-lo. De fato que lhe quer bem, se de fato lhe quer bem, pois porque disse: sou filho de Deus.
e os mesmos impropérios diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Então, senhoras e senhores, veja bem, Jesus vai ser crucificado, certo? As pessoas que estão passando perto dele ali vão zombar mais dele ainda, né? Vão dizer para ele assim: bom, você está querendo salvar os outros, né? Você diz que é filho de Deus, né? Que vem governar Israel, que vem governar Jerusalém, diz que vai salvar os outros, não consegue salvar a si mesmo. Desce da cruz aí que nós vamos acreditar nesse Deus que você está pregando aí. Se você descer da cruz, a gente vai acreditar nesse Deus que você está pregando. Certo? Porque você dizia que ia mudar, ia destruir o templo, ia retificá-lo em 3 dias, ou seja, você disse que ia mudar as leis e as doutrinas do templo, né? E ia governar, ia mudar as leis e a doutrina do templo em 3 dias, fazer tudo ao seu desejo, né? Porque isso é que era destruir o templo e retificar o templo, né? Então, ou seja, se você consegue ter esse poder para mudar a doutrina, a ordem, a lei do templo, então você tem poder para fazer você mesmo sair da cruz ou descer da cruz. Então faça isso aí que a gente vai acreditar no Deus que você prega. Certo? Então todos eles continuavam zombando dele aí. Desce da cruz então, você é filho de Deus, porque ninguém acreditava e considerava ele como filho de Deus, ou seja, como filho de Deus no sentido de rei, certo? Aí, olha só o que o texto vai dizer. Desde a hora sexta, e aqui que eu vou entrar no detalhe, senhoras e senhores, para a gente chegar à conclusão se Jesus morreu mesmo, porque eu estou achando que Jesus não morreu, certo? Porque o texto vai dizer o seguinte, não uma morte literal, tá? E Mateus explica isso muito bem, que a morte dele não era literal, era simbólica. A morte de Jesus, a partir do versículo 45. Da hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em voz alta, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, se Jesus estivesse cumprindo um plano onde ele tivesse que morrer literalmente na cruz, né, para salvar perdão, para perdão do pecado dos discípulos dele, não faria nenhum sentido ao cumprir essa missão ele esperar que alguém fosse lá resgatar ele, como ele está dizendo aqui que o próprio Deus aqui desamparou ele, deixou ele, abandonou ele. E lembrando que quem criou ele, quem gerou ele, quem que é o pai dele, o Deus dele de verdade, não é Yahvé, mas sim o Espírito Santo, certo? Que inclusive os fariseus e as autoridades de Jerusalém, os judeus de Jerusalém, não botam tanta fé, não consideram Deus, não acreditam, certo? Aí ele vai dizer, uns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, ele chama por Elias, e logo um deles correu para buscar a esponja e tendo embebida de vinagre, colocando na ponta do caniço, deu-lhe de beber, e os outros porém diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Então, ou seja, Jesus, o próprio texto de Mateus vai dizer que Jesus não esperava morrer crucificado na cruz. Ele esperava carregar a cruz, ser crucificado nesse sentido, mas não esperava morrer na cruz. Ele esperava que alguém fosse salvar ele, e esse alguém fosse o pai dele. Então, no momento que ele está sendo crucificado, ele clama por salvação, ele clama pelo pai dele porque desapontou ele, deixou ele na cruz sozinho lá, certo? Os judeus que estão olhando aquilo ali acham que ele está clamando por Elias, certo? Ou seja, eles acham que Jesus está querendo que Elias venha salvar ele, né? Mas aí eles dizem entre eles assim, vamos deixar para ver se Elias vem salvar ele. Por quê? Porque eles estavam vendo Jesus naquela situação e o próprio texto está basicamente dizendo que Jesus não esperava morrer na cruz, ele esperava ser salvo da cruz, ser retirado da cruz por alguém, certo? E esse alguém, no caso, seria o Deus dele, que ele estava se sentindo desamparado e abandonado por ele aqui, certo? E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Então, ele cansou de pedir para Deus me salvar ele, para o pai dele me salvar ele, para tirar ele da cruz, para o líder dele maior vir tirar ele da cruz, certo? E desistiu pela terceira vez, clamando, entregou o Espírito. Entregar o Espírito aqui significa entregar a missão, não entregar a vida, entregar a missão, entregar os objetivos, desistir, entendeu? Ou seja, começou a perceber que não haveria mais esperança para ele, porque ele iria morrer na cruz mesmo, certo? Aí, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Ou seja, separaram-se as rochas aqui, significa a população. E qual população? A população ignorante, né? Isso aqui significa fenderam-se as rochas. Então, após ele entregar a missão, a entregar o Espírito, né? Houve grande trevas, ou seja, grande ignorância sobre a terra, né? O véu do santuário rasgou, ou seja, as pessoas se dividiram de cima e embaixo, umas estavam apoiando o que estava acontecendo com ele, outras não estavam apoiando, né? Então houve
a terra tremeu nesse sentido, ou seja, tem grandes tensões em Jerusalém, né? Aí o texto vai dizer o seguinte, olha só que interessante: abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Então, ou seja, a ressurreição de Jesus foi ainda na cruz, sem ele ainda ter morrido. Por quê? Porque o texto vai dizer que abriram-se os sepulcros, e os sepulcros aqui é o que? Era a casa das pessoas que não aceitavam ele, era a casa dos mortos, porque as pessoas que não aceitavam a doutrina de Jesus, que não aceitavam a liderança dele, eram consideradas como os mortos. Por consequência, as suas casas eram sepulcro. Então, a partir do momento em que Jesus estava sendo morto ali, que ele entrega o Espírito, ou seja, entrega a missão, o texto vai dizer que houve grande tensão na terra, né? As pessoas começaram a entrar em confronto entre si, por isso fenderam-se as rochas, né? Porque uns apoiavam, outros não apoiavam, né? Aí o texto vai dizer que muitos dos sepulcros, né, se abriram, ou seja, muitas das casas das pessoas se abriram, e esses que estavam dormindo ressuscitaram. Dormindo por quê? Porque não estavam vigiando, não estavam percebendo o que estava acontecendo, então não estavam aceitando que o rei delas ali estava sendo morto na cruz. Justamente por quê? Porque quando Jesus vai fazer a oração dele no Monte Getsemane lá, ele pede para os discípulos dele para poder ficar vigiando. Quando ele volta, os discípulos estão o quê? Dormindo. Então, dormir aqui é no sentido de não estar vigiando, percebendo se as autoridades estão vindo ou não, se elas estão matando Jesus ou não, certo? Então, quando o texto vai dizer que abriram seus sepulcros, quer dizer que abriram a porta da casa, né, daqueles santos, ou seja, aqueles que eram seguidores de Jesus, que dormiam, ou seja, que não estavam vigilando, mas que após a morte de Jesus, ele entregar a missão, entregar o Espírito aqui, ressuscitaram, ou seja, passaram a enxergar ele como rei, como governante. Então, eles saindo dos seus sepulcros, saindo das suas casas, né, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e as autoridades que estavam lá, né, vendo esse grande terremoto, ou seja, vendo esse grande tumulto que passava, ficaram possuídos de grande temor, porque disseram que verdadeiramente Jesus era filho de Deus. Ou seja, o fato deles verem a multidão ir até o encontro de Jesus quando ele desiste da missão e entrega o Espírito, faz com que ali a ressurreição dele aconteça, porque na cruz mesmo, antes de morrer, as pessoas deixam de ver ele como filho do homem, como ele queria que as pessoas vissem ele, e passam a ver ele como filho de Deus. Justamente por quê? Porque ele tem povo, o povo está saindo na rua para proteger ele, nesse sentido, entendeu? Aí o texto vai dizer que estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. E elas entregaram, e quem era elas? Maria, Madalena, mãe de Tiago, José, etc e tal. Aí o sepultamento de Jesus. Saindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu no pano de linho e o depositou no seu túmulo novo, ou seja, na sua casa nova, não é um túmulo literal, que fizeram abrir na rocha, ou seja, no meio da casa das outras pessoas. Levantou uma casa no meio das outras rochas, ou seja, no meio das outras casas das pessoas, né, para colocar o corpo de Jesus lá, né? E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou e achavam-se eles sentados em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Então a minha pergunta final que fica aqui é o seguinte: a morte de Jesus pode ser que ela não tenha nem acontecido, certo? Porque veja bem, a morte de crucificação, de cruz por Roma, era o seguinte: a pessoa era condenada à crucificação e ela não era colocada no sepulcro, ela ficava na cruz lá até morrer aos poucos, ela ia morrer pelo cansaço, certo? Pelo cansaço que ela morria, pela destruição do corpo, né? Aos poucos, né? Ou seja, Roma, como que Roma condenava os seus criminosos, né? Ela colocava a pessoa na cruz e a pessoa ficava lá até morrer, certo? Então, ou seja, se Jesus aguentasse ficar na cruz 5 dias pendurados, certo? Ele ia ficar lá até morrer, só depois de morto que ela era tirada da cruz, certo? Aí o texto vai dizer que Jesus tinha um amigo rico, esse amigo rico
pega o corpo de Jesus e envolve num pano limpo, certo? Ele vai até Pilatos, pede o corpo de Jesus, então Pilatos, que não queria condenar Jesus, pode ter entregado o corpo de Jesus ainda vivo para essa pessoa, né? Essa pessoa coloca Jesus dentro de uma casa, que aqui ele vai chamar de rocha ou túmulo, certo? E vai deixar ele lá, certo? Então ele depositou no túmulo novo dele, certo, senhoras e senhores? Então, senhoras e senhores, pode ser que a morte de Jesus não tenha sido algo literal, não tenha acontecido de verdade, não tenha chegado nem a acontecer, certo? Porque vamos supor que Jesus clamou para que o Pai dele viesse salvar ele, né? E talvez o pai dele não apareceu, o Espírito Santo não apareceu para salvar ele enquanto ele ainda estava em vida, né, penando na cruz lá até morrer, mas esse discípulo dele aqui, ou esse homem rico que conhecia ele aqui de Arimateia, aqui, veio, salvou o corpo dele, guardou o corpo dele e colocou numa rocha que aqui é uma casa, certo? Por quê? Porque Jesus deveria morrer na cruz, certo? E o texto não diz que ele morreu, só diz que ele entregou o Espírito, ou seja, entregou a missão, certo? Então, no seu túmulo, esse rico aqui vai pegar o corpo dele e levar para um túmulo novo, ou seja, para uma casa nova, certo? Aí, veja bem, por que é interessante prestar atenção nisso aqui, senhoras e senhores? Porque quando os discípulos de Jesus vão até a esse sepulcro para ver se Jesus está lá, né? Quando eles chegam lá, o corpo não está lá mais. O que isso pode dizer? Que esse rico aqui pode ter levado Jesus para esse sepulcro aqui, ainda vivo, chegado lá, cuidado dele, e assim Jesus se recuperou um pouco, Jesus levantou de lá e saiu andando, por isso não acharam o corpo dele lá mais. Aí depois ele aparece na casa por discípulos, inclusive mostrando a marca na mão e no pé, ou seja, ele não tinha morrido, porque ele mesmo disse que não era espírito, certo? Então, tudo isso, senhoras e senhores, pode ter acontecido, certo? Pode ser que ele não tenha sido morto, que o corpo dele tenha sido recuperado, já que ele clamou, né, para que o corpo dele fosse salvo ali da cruz. E no meio, na hora que aquela multidão toda saiu para fora para ver o que estava acontecendo com ele, pode ser que alguém no meio dessa multidão, no meio desse terremoto todo aí, tenha pegado o corpo dele, né, já pedido para Pilatos, né, que a princípio não queria condenar ele, e guardado ele, até porque Pilatos não vê, Jesus não tinha a menor chance de ganhar do exército de Pilatos. Então Jesus não era tanta ameaça para Pilatos assim, né? Então, senhoras e senhores, Jesus, ele não esperava uma morte natural, né? Ele havia encenado uma morte simbólica, mas não esperava uma morte literal. Inclusive esperava ser salvo da cruz, ser retirado da cruz, salvo por alguém. O que pode ter acontecido. Ele pode ter sido salvo da cruz, ele pode ter sido tirado da cruz, inclusive por esse amigo rico dele. Pode ter tirado ele da cruz sem nenhum problema, senhoras e senhores. Certo? Até porque ele era rico, ele tinha contato com Pilatos, deu uma grana boa para Pilatos lá. Pilatos já não queria mesmo que Jesus matar Jesus mesmo, entrega o corpo de Jesus ainda ferido. Esse rico aí cuida de Jesus, certo? E ao terceiro dia Jesus aparece lá, né, para os discípulos dele. Então isso pode ter acontecido, sim, senhoras e senhores. Mas a conclusão final é de que a morte de Jesus, segundo os relatos de Mateus, o testemunho de Mateus, não só não era biológica, ele não só esperava uma morte dessa biológica, como ele esperava ser livre da cruz, né? E, inclusive, os sacerdotes e os fariseus, após aquele terremoto, aquele tumulto todo lá, após ele ter entregado o Espírito, ter entregado a missão dele lá, reconheceu ele como filho de Deus. Como filho de Deus, por quê? Porque percebeu que o povo, a multidão que vinha, considerava ele como rei. Então, ou seja, ele foi crucificado como filho do homem e antes mesmo de morrer, né, pelo fato da multidão ter ido ao encontro dele, né, ele já foi coroado como filho de Deus, ou seja, como rei, porque tinha um apoio popular muito grande para a época dele, certo? Então, por isso, Roma teve que destruir o templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo, né? Por quê? Porque mesmo que Jesus não tivesse morrido, morre um, vem outro no lugar. E a raiz do problema era o templo de Jerusalém, porque todo mundo que vinha realizar a profecia desses profetas que não tinha autoridade nenhuma, queria exercer o poder no templo de Jerusalém, tomar o templo de Jerusalém, expulsar as autoridades romanas e judaicas que viviam, né, bem lá, que viviam em harmonia lá, para estabelecer o seu reino, certo? Então, Jesus, senhoras e senhores, nesse sentido,
né? Jesus, ele não procurava ter uma morte biológica, né? Sim uma morte simbólica, né? Então, ele foi reconhecido como Filho de Deus, né? Ele ressuscitou, né? Porque morreu, foi crucificado como Filho do Homem, mas ainda na cruz ressuscitou como Filho de Deus, porque teve apoio popular, ainda na cruz, certo? Ou seja, basicamente, né? É isso que aconteceu. Então, tenham um ótimo sabate a todos meus irmãos judeus e não judeus, maçons e não maçons.